Parte 04. Amigos, primeiramente quero fazer uma retificação na última postagem, quando eu falei da médium de cura de Minas Gerais, de Juiz de Fora. Eu falei o nome errado, quer dizer, meio errado. Eu falei Maria Salomão, não sei de onde eu tirei esse nome Maria, deve ser da Virgem Maria. Mas enfim, o nome da médium da doutrina espírita, médium de cura de Minas, o nome correto é Isabel Salomão de Campos. O nome completo dela, Salomão de Campos. Enfim, Isabel Salomão de Campos. Se ela por acaso ouvir esse vídeo, eu souber, que ela possa me desculpar dessa gafe. Então, irmãos, feito esse acerto, eu vou falar agora um pouquinho mais de como funcionam algumas casas espíritas. As casas espíritas, elas variam muito, poderia dizer, da sua especialidade. Algumas casas espíritas, elas têm reuniões mediúnicas abertas ao público, sejam para escrever psicografia, para falar, trazer alguma informação, para fazer as curas físicas e etc. Tem algumas casas que elas operam de forma singular. Uma casa que eu frequentei, nós tínhamos as atividades da casa, eu vou falar para vocês. Então vamos lá. A nossa casa espírita, a qual eu me filiei e frequentei durante o período, ela tinha reunião pública na sexta-feira e no domingo. Para quem não sabe da doutrina espírita, o que é uma reunião pública? Bem, uma reunião pública é quando tem um palestrante falando sobre o aspecto moral da doutrina espírita, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o livro dos médiuns, o livro dos Espíritos. Geralmente, o palestrante pega um tema de um dos 5 livros codificados por Kardec, da doutrina espírita, como eu já falei antes. Ele pega um tema qualquer e expõe a sua visão sobre aquele determinado tema. Então a minha casa, a casa que eu frequentei era assim. A partir de exposto todo esse panorama, essa informação, geralmente leva 1 hora para que aconteça essa primeira parte. A partir daquele momento, então, depois de 1 hora aproximadamente, os médiuns da casa se reuniam numa sala específica. Lá eles se concentravam e a assistência, que são as pessoas que frequentam a casa, que assistiram àquela palestra, iam entrando naquela sala para receber um passe mediúnico. Como é que é feito esse passe mediúnico? Vamos lá. O médium, antes de dar o passe na pessoa, ele se concentra, faz a sua oração. A pessoa se sentava na cadeira à sua frente e o médium, com as suas mãos, fazia aplicações energéticas na pessoa que estava sentada, sem tocar na pessoa. A gente mantinha um determinado espaço de distância de 2 palmos aproximadamente da pessoa que está sentada. E o médium, então, dá aquele espaço. Primeiro ele dá um passo de limpeza, tirando as energias negativas
daquela pessoa. Depois, então, ele ministrava o passe, geralmente na fronte da pessoa que está sentada na cadeira. Como é feito esse processo? O médium que está trabalhando, ele sabe perfeitamente que ele não está fazendo nada sozinho naquele momento, que os espíritos trabalhadores do bem é que se utilizam do médium, da energia animal que existe no corpo do médium, para poder, então, ministrar junto com outras energias da natureza, para fortalecer aquela pessoa que recebia o passe, que recebia aquela energia magnética. A partir disso, em 2 ou 3 minutos, não mais do que isso, o passe está terminado e a pessoa se levantava, passava por um corredor, bebia um pouquinho de água fluidificada e a partir daí ia embora. Então, nossa casa trabalhava nesse sentido nas reuniões de sexta-feira, reuniões públicas e de domingo. Era assim que nós trabalhávamos. Nós, médiuns da casa, nos reuniam num dia da semana para trabalharmos e estudarmos a doutrina espírita. O que era o nosso trabalho? Nós, primeiramente, nos reuníamos, estudávamos a moral do Cristo, os ensinos que Jesus nos deu. Depois de um determinado tempo, nós então nos preparávamos para trabalhar mediunicamente. Só médiuns formados pela casa participavam desse trabalho. Nós então recebíamos irmãos desencarnados, alguns sofredores, muitas vezes, alguns outros espíritos que vinham nos dar informações e outros que estavam precisando de ajuda espiritual. E assim, esse era um trabalho fechado, que as pessoas comuns não tinham acesso algum, somente os médios. Me desculpe. Somente os médios faziam esse tipo de trabalho. A casa que eu frequentava também tinha um trabalho de evangelização que acontecia todos os sábados, que era um trabalho voltado para as crianças, com idades a partir de 6 anos até 13, 14 anos. Eram 4 turmas, 4 evangelizadores. Essas crianças chegavam na casa cedo, 8 horas da manhã, tomavam um lanche, um café da manhã, que era um copo de Nescau, com biscoito, com bolacha, e quando dava 11h30 aproximadamente, a aula acabava e nós então dávamos um almoço, uma refeição para as crianças. Após a refeição, as crianças iam embora para as suas casas. Esses alimentos, os quais a gente utilizava para fazer o almoço das crianças, eram alimentos recebidos por parceiros, pessoas que davam alimentos não perecíveis. Porém, a carne, que era o frango, carne moída, às vezes salsicha e outros alimentos perecíveis, a casa espírita comprava com seus próprios recursos. A nossa casa espírita sobrevivia para poder pagar suas contas e manter esse trabalho com doações feitas pelos próprios médios da casa. Aqueles médios que às vezes tinham condição de dar 30, 40, 50 reais por mês. Só que isso não era o suficiente para sustentar a casa e o trabalho todo. Então a casa também recebia doações de objetos eletrônicos usados, cadeiras, camas, objetos geralmente usados quase sem nenhuma utilização. O que a casa fazia? Esses objetos eram então revendidos para a população em volta da casa. Eram vendidos tipo a R$1 cada peça. A R$1, R$2 cada peça. E assim a casa conseguia arrecadar fundos para pagar sua conta de luz, sua conta d'água, seus impostos necessários para manter as atividades. Através do bazar, que a gente chamava do bazar,
a gente vendia por preços pequenos, porque a população em volta não tinha grana. Também era uma forma de poder ajudar essas pessoas que não tinham dinheiro para fazer compras de coisas caras. Era uma forma de ajudar a essas pessoas. Era uma forma de manter a casa pagando suas contas. Esse era um recurso, além da doação dos seus próprios médios. A casa recebia, de um doador somente, 60 cestas básicas. Essas cestas básicas eram doadas para as pessoas da periferia. Na sua maioria, eram pessoas idosas que não tinham condições de trabalhar e que, na maioria das vezes, sustentavam e criavam suas netas, seus netos, porque as mães dessas crianças abandonavam nas costas, nos encargos dos avós. Isso acontece muito. Então, essas 600 básicas eram doadas para essas senhoras, geralmente previamente cadastradas. Os alimentos que recebíamos, de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de feijão, de arroz, que as pessoas que iam assistir a palestra, assistiam na reunião pública uma palestra, levava algum alimento, desculpe, que há meses que esses alimentos a gente também repassava para outras casas mais necessitadas. Então nós doávamos alimentos para uma creche da Igreja Católica. A gente também doava alimento para um asilo, senhoras idosas, um asilo que também vivia de doações. Doava também esses alimentos para uma outra creche, outro lar espírita de crianças abandonadas, o orfanato, creche no orfanato. Enfim, todo o alimento que nós recebíamos na casa, nada se estragava. A gente repassava quando sobrava para as outras casas também passando por necessidades. E a nossa casa nem sempre recebia alimentos, mas quando recebia, em exagero, nós repassávamos para as outras pessoas. Então, irmãos, a nossa casa trabalhava dessa forma. Eu posso falar, porque eu trabalhei dentro dessa parte, tanto mediúnica quanto da parte do almoxarifado. Então, a nossa casa espírita funcionava desse jeito, trabalhando, fazendo serviço social, assistencial. Dávamos apoio quando podíamos dar assistência, e o nosso trabalho mediúnico era fechado dessa forma, simplesmente para trabalhos específicos dentro da casa. Agora, existem casas espíritas que têm reuniões mediúnicas públicas, que têm manifestações mediúnicas públicas. Não era o nosso caso. Na casa que eu trabalhei, não era. E existem casas que trabalham de formas diferentes do que a nossa casa. Na casa que eu trabalhei, desculpa. Então, todo centro espírita, a maioria dos centros espíritas, escolhe um jeito específico de trabalhar. Porém, a doutrina espírita é a mesma para todos. É claro e evidente, como nós somos seres humanos, cada um tem uma visão muito específica, muito própria, muito singular da doutrina espírita. Por isso que a gente estuda muito, quem frequenta uma casa espírita, porque existem discordâncias. Uma coisa que alguém pensa de uma forma, outro médium da mesma casa pensa de forma diferente. Por isso, há necessidade do estudo, para que a gente consiga chegar a um denominador comum. Muitas vezes não chegávamos. Como a gente vê muitas casas que as pessoas começam a trabalhar numa casa e saem em determinado momento. Isso ocorre não dentro da doutrina espírita, mas de qualquer tipo de religião. Então, irmãos, para aqueles que têm a intenção de frequentar uma casa espírita, procure saber como a casa trabalha, o que ela oferece de trabalho, o que ela oferece de estudo, de ensino. Porque tudo isso é importante antes de você começar a querer se entregar no corpo mediúnico da casa.
Porque tem algumas casas que para você se tornar médium, praticante dentro da casa, tem que estudar no mínimo 2 anos. 2 anos no mínimo de doutrina espírita, de estudo mediúnico. Tem algumas outras casas que é 1 ano. Varia muito de casa para casa. É o conselho que eu dou, se você quiser se tornar um espírita ou médium, tenha paciência. Tenha paciência, porque tudo vem no tempo certo e na hora certa. Não se preocupem quando as outras pessoas pensam diferente, porque pensar diferente é tão legal. Porque quando a gente pensa diferente, tem a visão mais ampla sobre as coisas. E podemos chegar no eixo entre duas opiniões tão diferentes. Chegar num ponto comum. Não se preocupe com o que os outros, a visão que as outras pessoas têm. Questione a sua própria visão sobre a doutrina espírita. Muitas casas espíritas acreditam, a questão de cada um, acreditam que nós, tudo que fizemos de mal aqui, vamos pagar de mal aqui. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Acredito que todos os erros que nós cometemos aqui, nós temos a possibilidade de voltar aqui para consertar, não para sofrer a mesma consequência. É uma visão pessoal minha. Nem por isso eu deixo de frequentar uma casa espírita, porque os outros pensam diferente. Porque o trabalho da casa espírita é o mais importante. Enquanto nós pensarmos que a nossa opinião é a mais importante, nós estamos sendo egoístas. Mas se a gente quer fazer um trabalho de ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo, vamos esquecer naquilo que a gente acredita e nos preocuparmos com o bem social, com o bem do próximo. Essa deve ser a bandeira de todo aquele que se diz ser espírita. Ser espírita é fazer o possível para ajudar o próximo. Isso é o mais importante. O resto, pouca importância tem, na minha opinião. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.